Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa tarde. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja em cada coração. Amém? Então a gente vai trabalhar hoje o oitavo capítulo, tá? Do livro de São Gaspar Bertone, que a gente está trabalhando aí, ó. Assídia, o vírus que mata o amor, São Gaspar Bertone, tá joia? A gente vai trabalhar então o tema de hoje sobre o jardim secreto, né? Jardim secreto do nosso coração, tá bom? E ele vai falar aqui na introdução, né? Cada capítulo tem uma instrução que é dada para nós. Então ele vai colocar um pouco sobre quando as pessoas se perdem por causa da assídia, né? Elas acabam se perdendo, muitas vezes dissipando o seu tempo, a sua vida em bobagens, em pensamentos que vêm até a sua mente, né? Muitas vezes, algo que eu achei interessante é que ele coloca que as pessoas se deparam com ideias, as pessoas se deparam com situações, com projetos e eles começam a realizar um projeto e não conseguem terminar esse projeto. Eles vão esticando esse prazo, né, esticando esse prazo e infelizmente eles acabam então deixando e vai se tornando somente assim uma bisbilhotice, ele coloca, e também vai se tornando algo em coisas inúteis e fúteis também, né? Ele falou que também, ele coloca também que as pessoas que vivem dentro do pecado da assídia são pessoas também que infelizmente são pessoas que são instáveis, pessoas que têm assim uma vida desordenada, pessoas que são irregulares, pessoas que são presas a algum tipo de vício, pessoas que não têm firmeza, não têm base, não têm uma ordem. E essas pessoas, com o passar do tempo também, elas descontentes com elas mesmas, elas acabam semeando também a discórdia no coração das pessoas. Esse vício ele é terrível, porque ele não atinge somente a pessoa, atinge também o ambiente, tá? E então ele tem que ser assim encarado, né? Com muita determinação para ser arrancado do coração. E ele coloca também que para que a gente possa vencer o pecado da assídia, a gente precisa também ter muito amor. Então, cuidado, ele vai colocar o cuidado com a inquietação da mente, a inquietação do corpo, né? As pessoas que desejam frequentemente sair de casa, que não conseguem ficar parado no lugar, que não conseguem meditar as coisas, que não conseguem buscar aquilo que é de Deus, aquilo que é da vontade de Deus. As pessoas que nós não conseguimos, né, de maneira nenhuma fazer com que elas, vamos dizer assim, que elas parem, né, que elas sosseguem em algum local. Então, geralmente, essas pessoas, elas estão, ou elas estão dando uma brecha, ou elas já estão realmente vivendo dentro do seu coração, né? Infelizmente, com esse pecado da assídia, da preguiça, que vai gerando tudo isso dentro do seu coração, né? Essas pessoas também, elas geralmente são pessoas que reclamam muito e elas nunca estão contentes com a casa, elas nunca estão contentes com o trabalho, elas não se empenham a nada daquilo que foi assim confiado para elas. Essas pessoas, São Gaspar Bertone vai colocar também que infelizmente elas acabam prejudicando os seus parceiros, né, as suas amizades, e até mesmo acabam prejudicando os seus amigos de comunidade. E interessante, né, e a gente da renovação, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque geralmente o assidioso também é aquela pessoa que geralmente ela é uma pessoa muito inquieta, ela vive sempre atrás de novidades, ela sempre quer ter uma sensação, ela tem uma inquietação diferente dentro dela, né? Então é uma pessoa que talvez vive de retiro em retiro, vive de situação em situação, vive de encontros em encontros, né? E não mudam em absolutamente nada. E aí então ele no seu memorial,
né? Memorial em um dos seus escritos, São Gaspar Bertoni, ele coloca assim que frequentemente o amor próprio acaba então se mascarando de zelo, de caridade, de meio necessário para eximir a si mesmo e também aos outros, a murmuração. Então, o verdadeiro motivo é a paixão, ele não tem amor na realidade. Então, é preciso pagar a Deus a pena e chorar bastante. Então, a realidade é que entrar em profunda continência com as coisas e buscar também a mortificação das coisas, né? Esse 8º capítulo ele vai trabalhar que essa questão do jardim secreto, né? Então ele coloca para nós que existe uma dissipação. Lembra do jovem rico? O jovem rico vai dizer para nós, o jovem rico vai colocar para nós que a palavra de Deus ali na parábola, que ele dissipa, né, todos os seus bens, ele gasta tudo aquilo que ele tem, certo? E aí então isso vai causando o desatino da mente, porque vai trazendo conversas excessivas, curiosidades, inquietações. Então ele coloca para nós que o assidioso, por causa da tristeza da assídia, ele perde então o justo modo de julgar, né? E aí vai trazer para nós aqui, já coloquei, repito, que não existe uma instabilidade, né? Ele então é desagregado, ou seja, ele não está preso, fixado em local nenhum, vive uma vida irregular. Uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa que não tem base, que não vive uma vida ordenada, fala mais do que é conveniente, ouve muito pouco, não é isso? Então, por isso a Bíblia vai colocar para nós e proibir que nós temos que ter respeito, né? Nós não podemos nos perder nas conversas excessivas, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado, a questão do senso da curiosidade, tá? Toda essa situação aí, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 15, vai dizer para nós que não fale demais na Assembleia dos Anciãos. Então, nós devemos ouvir mais do que realmente falar. Calmet, que foi um historiador da Bíblia, um homem muito famoso, inteligente do século XVIII, vai dizer assim que a modéstia e o silêncio fica bem para nós, que somos, então, discípulos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o alarde, nós temos que ter muito cuidado com essa curiosidade que a gente traz dentro do coração, porque a falácia, né, falar demais, ela não traz bons pregadores e bons catequistas. Então, ele diz para nós que nós não devemos falar muito. Eu lembro de uma matéria uma vez, perguntaram ao monge, né? Por que o silêncio? Ele dizia assim, porque temos 2 ouvidos e uma boca. Então isso quer dizer que nós temos que ouvir 2 vezes mais do que falar, né? Então eu e você, nós temos que tirar de nós muitas vezes o desejo da tagarelice, para que a gente não caia em dizer tolices, né? E outra coisa também, às vezes na conversa, às vezes nas falas, a gente acaba também semeando a discórdia, a divisão entre as pessoas, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não pode ser causa de pedra de tropeço para ninguém, certo? A assídia também traz uma inquietação da mente e do corpo. Por quê? Porque o curioso ele se torna uma pessoa inquieta, né? Porque ele quer saber, ele quer pesquisar as coisas e de uma maneira especial ele quer saber justamente daquilo que não compete a ele, entendeu? Realmente saber daquilo que não compete a ele. Então, ele gosta de saber de situações, de falar situações que vão desagradar e por isso, eles vão inquietar o coração. São Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, na 2ª carta, no capítulo 3, versículo 11, ele diz: ouvimos dizer que entre vocês existem alguns que vivem à toa, sem fazer nada e em contínua agitação. Então, o assidioso, ele é dessa maneira. O assidioso, uma pessoa assidiosa, ele age dessa forma. Ele, infelizmente, vai, né, se enchendo dessas porcarias. E aí é interessante que São João Crisóstomo,
quando ele escreve alguma coisa para um súdito chamado Teofilato, ele diz que a nossa mente está em contínuo movimento, né? Como uma roda de moinho, uma mó que gira sempre e vai triturando a farinha. E assim necessariamente nós vamos acabando praticando obras frutuosas, ou não também, né? Então ele fala assim, ou nossa mente está ocupada com coisas boas ou coisas ruins, né? Então nós temos que ter muito cuidado, que ele vai dizer assim, colocando-se a vasculhar, né? Sem cessar a vida alheia. Então, e acaba então esparramando bobagens e maldades muitas vezes no coração das pessoas, né? Túlio Cícero também, que Domício acaba escrevendo para ele, diz que toda pessoa assidiosa ela se agita muito fácil. Toda pessoa assidiosa ela acaba ela tem essa inquietação, né? Esse senso de não conseguir parar. Então você vai cair, pode cair muitas vezes, né? Nesse pecado da assídia, gerando então um fruto, acabando assim agindo mais do que deveria e não vai dar assim frutos nenhum. Então, São Gaspar Bertone vai dizer que as pessoas que não dão frutos são as pessoas ociosas, são as pessoas curiosas, as pessoas que anseiam ouvir, narrar e depois tornar público, né? A conversa que muitas vezes não é verdade, né? E acaba também criticando a vida e os fatos, então, de cada um. Interessante que mesmo a pessoa acaba nem fazendo nada, né? Entendeu? Então, essas pessoas que se empenham em semear isso, com certeza o coração está muito carregado, cheio de assídia, né? Cheio desse pecado capital que tem destruído aí muitas pessoas, tá? As pessoas que se empenham, então, seriamente, ao contrário, São Gaspar Bertone vai dizer que elas acrescentam, elas buscam o pão, ou seja, o alimento no silêncio, fazem muitas coisas e acabam dizendo poucas palavras. E aí ela se torna então uma pessoa sensata. São Gregório de Nazianzeno, ele tem um texto que ele vai dizer assim: certa vez as andorinhas criticavam os cisnes. Vocês não estão nem com as pessoas e nem em público, mas preferem cantar somente para vocês mesmos, nos prados e também ao longo dos rios. Nós, ao contrário, ficamos nas cidades e, com os nossos barulhos, alegramos as pessoas. Os cisnes estão aborrecidos com essa loucura delas. Com muito custo, as julgaram dignas de receber uma palavra em resposta. Assim concluíram. Olha só que interessante. Caríssimas, nos lugares solitários, ninguém é forçado a ouvir a nossa música. Somente quando permitimos ao vento de inflar as nossas penas. Nós modulamos um canto, né? Esse canto que é um canto breve, mais alegre e gracioso. Vocês, ao invés, aborrecem as pessoas que as acolhem nas casas, que não apreciam o seu canto. Vocês são as mais tagarelas entre as aves, e nem mesmo se cortasse a sua língua seria capaz, então, de fazer silêncio. E aí, então, portanto, conclui Nazianzeno, se considera que que o meu silêncio vale mais do que as minhas palavras, pare de desprezar, então, o meu silêncio. Né? Então, o silêncio é algo rico, o silêncio é algo muito bom. O livro do... Deixa eu ver aqui. Quando São Gaspar Bertone vai falar sobre a questão da curiosidade, e ele cita isso no livro do Eclesiástico, no capítulo 3, ele vai dizer assim: não procure o que é muito difícil para você, e não investigue coisas que superam as suas forças. Pense naquilo que foi ordenado e não se ocupe das coisas misteriosas. Não se apliquem às coisas que superam a sua capacidade, porque já lhe foi mostrado, mais do que a inteligência humana pode compreender. Muitos se perderam por sua especulação e se extraviaram pela sua ilusão perversa. Então o coração obstinado, ele acabará mal. A quem ama e quem ama o perigo, nele cairá. Um coração obstinado acumula sofrimento, e o pecado vai somando pecado a pecado. Então, São João Crisóstomo, quando ele vai
interpretar essa situação, né, esse grande santo da igreja, São João Crisóstomo, nós celebramos ele aí, se eu não estou enganado, ontem, chamado Boca de Ouro. Ele vai dizer assim, ele afirma: Deus deu-lhe a conhecer muitas coisas, para que você não diga que o mundo não tem, então, projetos. E ele diz assim: mas não permitiu que você conhecesse cada coisa, para que a vastidão do conhecimento não fizesse você se ensoberbecer. De fato, assim, o ímpio demônio fez o próprio homem cair na esperança de um maior conhecimento, tirando-lhe, ao contrário, aquele conhecimento que tinha. E olha só o que ele vai dizer aqui, né? Aquele conhecimento que tinha. Como quando entra em um consultório e vê muitos instrumentos. Você admira ali a variedades, ainda que não conheça cada um do seu uso. Assim deve fazer diante das criaturas. Admirar a variedade, ficar pasmo, certo? Pelo Criador, o grande Deus que as fez, se nem tudo lhe é dado a conhecer, todavia, nem tudo também é desconhecido. E aí vai dizer assim: não procure o que é muito difícil para você. Não investigue coisas que superem as suas forças. Eclesiástico 3:21, que nós citamos agora há pouco. É preciso se fazer de estulto, né? Ou seja, de tolo, para se tornar sábio. Pois que já lhe foi mostrado mais do que a inteligência humana pode compreender. Eclesiástico 3:23. Isso foi dito para consolar o aflito, para consolar o sofredor, porque não conhece tudo. Na verdade, diz que também aquelas coisas que lhe são dadas a conhecer superam enormemente o que você pode imaginar. E não foi você quem as descobriu, mas Deus lhe ensinou. Então fique contente, pois, com as riquezas que lhes foram concedidas, ele vai dizer, não devendo buscar nada além, mas agradecer pelo que você recebeu. Não se acabrunhe, mas aquilo que não recebeu. E louva, então, por aquilo que você então conhece. Não se encha o coração de melindres por aquilo que não conhece. Uma e outra coisa, de fato, Deus a quer para o seu bem. E isso relevou, e aquilo ao invés escondeu, pensando no seu bem. Então, nem tudo é para a gente saber, na realidade, né? Nem tudo é para nós compreendermos. Né? A palavra de Deus diz que tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, nós confiamos, se nós nos amparamos nele, né? Infelizmente é isso que vai acabar acontecendo. Depois, Santo Hilário, ele vai dizer: Deus concede a sabedoria àquele que conseguem a graça do conhecimento por mérito, então, de boas obras. Porque a Bíblia vai dizer isso, né? Eclesiástico 1, versículo 33 e 35. E aí, mais para frente também, São João Crisóstomo, ele vai encerrando aqui dizendo assim: então, continua Crisóstomo, quando elas não têm atenção, ou seja, a esposa e também o marido, com o marido, e também o marido com a esposa, e não possuem zelo para com o Senhor, o que acontece? Paulo responde que certamente se tornam ociosos, fofoqueiros e indiscretos. De fato que não cuidam das próprias coisas, seguramente irá se preocupar então com a coisa dos outros. Assim como quem se mostra cuidadosamente com as suas coisas não irá se preocupar com as coisas dos outros, porque não interessa para elas. Então é interessante isso, né? Nós temos que ter muito cuidado com essas coisas. E aí a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 12 e 13, vai dizer assim que porque transcuraram a sua primeira fé, ou seja, abandonaram a sua primeira fé. Além disso, elas aprendem a viver ociosa, correndo de casa em casa. Elas não são apenas desocupadas, mas também fofoqueiras e discretas, falando do que não devem. E é por isso então que Crisóstomo vai verdadeiramente então trazer isso para nós. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a assídia nos leva a falar muitas vezes das coisas e daquilo que não convém. A assídia muitas vezes nos leva a bisbilhotar, a cuidar da vida alheia, né? E isso também vale, né,
né, para o homem, para a mulher, ou seja, para qualquer pessoa. Quando nós, então, começamos a deixar o que é nosso e cuidar do outro, essa atitude, então, ela é uma manifestação, né? Ela é uma manifestação máxima da imprudência que nós temos dentro do nosso coração e também do descaramento, né? Isso São Gaspar Bertone traz aqui para nós. Ele diz que Aristóteles, quando se refere, né, no seu tempo, né, ele vai dizer assim, que na cidade colocaram um prefeito que cuidava para que as pessoas não saíssem pelas ruas, mas então permanecessem em casa, né? E olha só que interessante, vai dizer assim, o mesmo seria necessário, né, hoje, para os tempos de hoje, para muitos de nós, homens, mulheres, né, sacerdotes. Então, do mesmo modo, nós temos que cuidar, porque nós não podemos ser pessoas indiscretas, não podemos ser pessoas rueiras, né, não podemos ser contadores somente de anedotas, não podemos ser homens e mulheres inquietos, não podemos ser homens e mulheres semeadores de discórdia, né? Nós temos uma liberdade, sim, temos uma liberdade, mas nós temos que viver essa liberdade sem a libertinagem e viver essa liberdade dentro da liberdade de Deus, aquilo que Deus dá para nós, aquilo que Deus realmente concede a nós. Amém? A oração de hoje é assim. Eu rezo, né? E aí Deus então responde. É assim que está no livro. Senhor, eu recebi hoje o seu convite, então, para me examinar, né? Queria que você fizesse isso, que você fizesse uma examinação, que você examinasse a sua vida, certo? Para avaliar se o meu espírito ele está em proteção. Porque quando eu estou descontente, comigo ou com os outros, primeiramente procuro me fechar em uma vida de amargura. E aí vai dizer, depois, quando não suporto mais, estouro. E o meu veneno, aquilo que eu tenho dentro de mim, então ele é borrifado, ou seja, jogado tudo e é em cima de todos. Particularmente, né, as pessoas que têm uma responsabilidade e uma direção em cima de mim. É muito interessante, né? E aí vai dizer assim, os meus apelos, né? Os meus apelos, ou seja, aquilo que eu tenho dito dentro de uma profecia, colocado até desculpa, de que Deus que está dizendo, que Deus está falando, são apenas manifestações da tristeza que eu trago dentro do meu coração. E aí são apenas, então, se tornam apenas murmurações. E aí, olha só, a oração continua, né? Não percebo que as minhas longas conversas sobre os outros acabam cobrindo, então, as minhas fragilidades e as minhas inquietações interiores. E aí diz assim, que não quer, porque não quer encarar por medo, então eu acabo ali camuflando tudo na superficialidade. E então esse desejo, essa situação invade o meu coração, inflama o meu coração, que não é um desejo algo que vem de Deus, né? Me faz admirar, admirar aquilo que eu deveria então admitir como errado. Então, infelizmente, nós acabamos admirando o erro, né? Muitas vezes nós acabamos admirando o mal que está dentro de nós e muitas vezes nós não admitimos o que nós precisamos e o que nós verdadeiramente necessitamos, tá? A oração continua que, Senhor, eu encontro mil desculpas, invento motivações que não têm lógicas para justificar as minhas visitas às pessoas, às coisas, para justificar a minha fala, justificar a fofoca, justificar as conversas e as minhas encenações, muitas vezes apostólicas, né? Somos muitas vezes por fora aquilo que verdadeiramente nós não somos por dentro. E aí diz, por último, a última estrofe diz assim, na verdade eu busco evasões e compensações, concede-me então a sabedoria do coração, uma boa dose de sinceridade para comigo mesmo e a coragem de olhar a trave
que está dentro do meu olho. Coloque um sigilo, Senhor, na minha boca e concede-me o silêncio interior. E que eu então fale pouco e somente para edificar o próximo. E aí então nós temos aqui 5 pontos, né? Primeiro, peça a Deus a graça de colocar um vigia nos seus olhos e também nos seus ouvidos. Segundo, peça a Deus a graça de colocar um vigia na sua boca. Peça a Deus a graça de não ser uma pessoa, é interessante, né? Até é engraçado, de não ser uma pessoa abelhuda. Peça a graça de Deus de cultivar o silêncio. E peça a graça de Deus de não sair tanto, né? De permanecer mais recolhido e mais dentro de casa. Não como uma doença, mas como aquele que quer realmente ficar diante de Deus. Eu já disse em outras aulas que a assídia é um pecado que tem levado as pessoas à depressão. Então, se cuide primeiro, né? Tenha um cuidado primeiro com a sua vida, para que você, mais cedo ou mais tarde, não acabe caindo diante dessa situação. Amém? Queria agradecer aqui a todas as pessoas, a Mércia, a Maria de Fátima, a Patrícia, e tantas outras pessoas que entraram aqui, assistindo esse momento dessa aula aqui com a gente, tá joia? E que a graça de Deus, ela realmente possa vir sobre a sua vida, inundando você poderosamente, né? E que a graça de Deus possa ser um auxílio, um socorro bem presente nos seus momentos aí de tribulação. Então, acalma o teu coração, como eu dizia no grupo de oração ontem pregando, deixa passar aquilo que passa. Virgínia, Deus abençoe. Dáguia Silva, Deus abençoe. Pessoal aqui do Nordeste que está em peso, né? Assistindo a live. A gente está aqui no sertão do Pernambuco. Irailde Gomes, Deus abençoe também. Vai curtindo, tá bom? Vai compartilhando aí o vídeo aí. E ele vai ficar exposto. E também você que perdeu, você encontra as aulas anteriores no canal do YouTube, tá bom? Jairo Botina de Fogo lá no YouTube. E você encontra também no meu Facebook, tá joia? Raquel, Deus abençoe. Bom, Elisandra Aparecida, Deus abençoe. Vamos ver quem mais aqui, o Maicon, Deus abençoe. Taciele, Deus abençoe. Valdemar, Deus abençoe. Eurides, Deus abençoe. Raquel, o Rocha, a Joelma, né? A Naida, o Antônio, a Má Ferreira, Mailma Félix, Fernanda Santos, Odair, Célia, Marlon, Tatiane, enfim, tantas e tantas outras pessoas que entraram aí, tá? Deus abençoe cada um de vocês e vamos rezar a oração. Floriana, grande, Floriana de Guia Lopes da Laguna, Deus abençoe você, Floriana, paz. Vamos rezar todos juntos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Lindaura, Deus abençoe, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Pedir para vocês aí de coração, tá? Esparramar. Graças a Deus eu estou aqui no Nordeste, estou aqui no Pernambuco, estou numa cidade que chama Quixaba aqui, pregar no grupo de oração hoje, né? Ontem a gente estava em Serra Talhada, né? E por onde eu tenho passado, as pessoas têm me testemunhado que a graça de Deus tem alcançado o coração delas a partir dessas aulas, né? Teve uma pessoa que me confiou até que tinha um grande problema para buscar um psicólogo, alguma coisa nesse sentido, e depois que ela viu essas aulas, ela disse assim que buscou um psicólogo e a vida dela, se soubesse que era tão bom, ela teria buscado antes, tá bom? Então, vai curtindo, vai compartilhando, tá joia? Para que a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o Espírito Santo de Deus não fique só conosco, mas que seja esparramado
por toda a terra. Deus abençoe você, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no seu coração. Amém?